e também Edith de Camargo, direção musical e vocal também da peça Ice Forms. Sejam muito bem-vindos. Obrigada pela presença de vocês aqui. Obrigado pelo convite. E lembrando a vocês, ouvintes aí que estão ligados com a gente, você pode participar agora durante a entrevista, mandando o seu WhatsApp para cada 99990113, falando que quer ganhar aí o ingresso. Então, já está participando, ganha um ingresso. Cada ingresso vale como um par, vale 2 entradas, é isso, do S-Forms, que será neste final de semana. O espetáculo S-Forms aí entra em cartaz para curta temporada, somente neste final de semana, no Teatro Positivo Pequeno Auditório, e coloca o público e artistas no palco em uma performance inédita. Por que essa interação com os artistas, com os artistas e com o público, primeiro, eu quero entender, assim, no palco? Por que essa experiência? Então, isso não foi uma coisa pré-estabelecida. Isso se deu durante o estudo, durante o trabalho mesmo, que a gente percebeu que no Teatro Positivo o público estaria muito longe para uma performance tão sensível e vibrante, e sentimos a necessidade que o público estivesse mais perto mesmo. E a gente optou também por não microfonar o som. A gente vai ver isso ainda tecnicamente nesses dias, se vai ser preciso um pouquinho, mas a proposta é não microfonar e colocar as pessoas perto para sentir realmente as vozes em torno deles e no meio das pessoas, porque é uma obra com bastante som vibrante mesmo, bastante M, né, boca chiusa, e que forma sonoridades sutis e texturas variadas, que vai ser muito bom ter o público perto. Bom, aproveitando, falando então primeiro com você, Edith, né, que é preparadora vocal também da peça e produtora, autoral também, música também, já. E por que, no caso, foi escolhido a Snow Forms do Murray Schafer, que, no caso, são 9 vozes femininas. Tem um porquê de serem vozes femininas, só um elenco feminino, ou, no caso, tem a ver com a composição? A composição foi feita com esse vocal feminino? Sim, também? Na verdade, só foi feito para vozes femininas, mas poderia ser um coro maior, né? Ah, sim. A gente, como é um projeto, a gente tem sempre a limitação das pessoas, mas poderia ser um coro bem maior. A gente tem 9 cantoras, bailarinas, movedoras, por conta desse formato que a gente está trabalhando. E agora eu vou começar aqui com Ed Marques também, que também é especialista em coros infantis, juvenis, pela Fundación Cantorum, da Venezuela, e direção de coros pela Universidade Simão Bolívar também. E também do coral infantil da UFPR. Estava me contando justamente dessa experiência também do público no palco, poder sentir mais ou menos uma entonação um pouco diferente de acordo da localização do público no palco também, né, Ed? Isso, porque a gente, nesse processo da construção da peça, inclusive com o local do teatro, a gente tentou unir a proposta do Schafer, que é proporcionar, dentro das suas propostas, uma experiência para o público de seleção das vozes, de você conseguir perceber sons, você conseguir selecionar o que você deseja ouvir, mesclar esses sons. Então a gente procura proporcionar nesse espetáculo, com que a plateia fique disposta de uma forma bem ampla, para que ela possa realmente mexer nesses sons, fechar os olhos ou abrir os olhos, ver movimento, ver som, e tentar unir essa nossa pesquisa, que é som em movimento. Certo. Bom, primeiro então vamos falar de onde vem essa paisagem sonora, que é a característica do Murray Schafer. Como que vocês poderiam explicar como que funciona a paisagem sonora em geral? Como que vocês vão trabalhar com ela no palco? Bom, nessa obra, a paisagem sonora, ela é a própria obra das vozes femininas. Então, nessa obra tem 9 palavras que vêm dos inuís, que descrevem um estado de neve, uma forma da neve, tipo neve
recém-caída, floquinhos de neve dura, neve que já tem uma granulação, tipo como sal, neve espalhada pelo vento, neve derretendo e se tornando a água. Então, são vários estados e que estão incluídos, né, vários estados, assim, sonoros também, incluídos nessa obra que dão essa paisagem mesmo. É super legal porque a peça, a forma como ele construiu a partitura, ela é fora do convencional como a gente reconhece uma partitura, com figuras, que tem as semínimas, enfim. Então ela não tem uma pauta, não tem um pentagrama. Ela é desenhada. Então o Schaeffer, quando ele compôs essa peça, foi quando ele estava sobrevoando as montanhas com as neves. Então ele buscou na representação da partitura e das vozes representar essas formas das neves. Então a partitura é uma obra de arte. Você vê os flocos caindo, você vê as montanhas. Então, dentro desse desenho que ele constrói, com as notas, que ele deixa uma cifra estabelecida, mas ao mesmo tempo a gente não tem uma nota fixa. Então a gente tem essas nuances entre as notas, que é o que remete às montanhas e esses flocos de neve. Uma experiência sinestésica, assim, é uma coisa bem... Tanto é que vai misturando também a dança também na apresentação. Sim, o tempo todo voz e movimento mesmo. As cantoras nunca estão nunca estão paradinhas só. Sim. Isso é interessante mesmo, assim, o que o Ed falou da partitura, porque é um deslizar de uma nota para outra, né? Então tem realmente assim esses traços que vão do mais fininho ao mais grosso e curvas, muitas curvas. Então isso é uma parte dessa paisagem mesmo E é interessante porque quando a gente propôs a seleção, foi uma surpresa para o público que quis participar dessa seleção. Então, a gente mandou a partitura para eles resolverem. E foi um retorno super interessante, porque a turma, de modo geral, nunca havia tido contato com uma partitura assim. Então, essa proposta desse trabalho é uma inovação nesse sentido de uma nova forma de leitura, uma nova forma de se compreender a escrita musical, a representação por meio dos gráficos, como a gente pode fazer esses registros de imagens ou de sons e transformar esses sons em imagens e em movimentos. Então, tudo isso vai estar nesse local, no Snow Forms, no S-Forms. Então, nossa, é imperdível. E isso daí é uma coisa muito legal também, porque antigamente, ou com a música mais tradicional, se você quer cantar uma partitura, você não tem como, né? Você tem que conhecer as notas, tem que estudar. E, na verdade, essas partituras mais contemporâneas são super democráticas, porque qualquer um pode ler, né? Porque é um desenho e tem descrições. Claro que tem ali o lugar da nota, o nome da nota que você tem que atingir, mas depois você interpreta pelo desenho, assim, porque a gente lê um traço fino, um traço que sobe e desce. Todo mundo lê. Então, é uma coisa bonita também dentro da música, dentro da arte contemporânea, né? Bem diferente, bem didático também, bem gostoso também de se aprender praticando mesmo, né? Lembrando, então, que estou conversando com Ed Marques, ele que é diretor musical de regência do S-Forms. Estou conversando também com Edith de Camargo, direção musical e vocal. E quem tem a direção artística e coreografia também é a Carmen Jorge, que não pôde vir hoje aqui, mas que tem a direção aí, uma profissional, uma das mais atuantes no Brasil, e dirige a companhia PIP e é professora da UFPR também. E bom, eu falei aqui que também tem muita gente participando aqui no Whats. Eu vou ver os dois primeiros que mandaram o Whats e ganharam já o ingresso, que vale 2 entradas para o S-Form. É a Luana do Centro, final do telefone, nossa vizinha aqui do Centro, final do telefone 5487. E ela, me dá os ingressos, por favor, Paty. Ela quer muito ir também. Vai ser imperdível. E também a
Elaine aqui, ó. A Elaine também é vizinha do centro aqui. O pessoal do centro tá participando bastante aqui no final do telefone 3081. 2 ouvintes aqui muito queridos já ganharam aqui, então, o par de ingressos para o S-Forms. Parabéns aí. Eu já entro em contato com mais detalhes para vocês virem buscar aqui. Bom, um espetáculo aí de arte contemporânea, explorando o corpo, voz, movimento, com 9 artistas mulheres. E como que vocês pretendem, no caso, vocês propõem desconstruir a obra de Murray Schafer com o Snow Forms? De que forma que vocês pretendem desconstruir, reinterpretar essa obra? Ao contrário do que já foi proposto na partitura mesmo, como você falou, até de uma forma bem didática, bem democrática. Sim. Eu acho que um foco bem importante é que a gente propõe voz e movimento. Sei lá, pelas pesquisas a gente não encontrou em nenhum lugar uma montagem dessa obra com um movimento, né? Geralmente são corais e que tem um certo movimento, mas não dessa forma que a gente faz, se movendo no espaço. Quando se encontra o movimento vem em uma forma de coreografia, no sentido de dar apoio à execução da peça. Então o movimento ele vem para auxiliar essa execução vocal que é abstrata, né? Uhum. Então se tem um som ligado, se faz um movimento ligado. E na proposta do Snow Forms é que aconteça um contraponto entre movimento e execução musical. Então, se tem um som ligado, se tem um movimento, muitas vezes com interrupção. E esse é um lugar que é ainda um lugar um pouco desconhecido no ambiente do canto coral, digamos, né? Porque o canto, muitas vezes, é executado de uma forma com ausência corporal. Sim. Então, é aquela disciplina que já se vê ao longo da história do coro, enfim. E essa proposta é quebrando todos esses paradigmas. Então, inclusive, foi um processo de pesquisa e de aprendizagem para a gente, porque muitas vezes não dá certo, outras vezes dá certo. Então, a gente está super feliz de conseguir estar nesse lugar com essas pessoas, construindo essa pesquisa, porque é fantástico o que a gente conseguiu construir nesse processo todo, né, Edith? Sim, e é um lugar onde entra o trabalho daí da Carmen Jorge também, né? Que ela fez umas coreografias, já fez uma para o teste, que as artistas já experimentaram um pouco, e daí como incluir esses movimentos, em que momentos, assim, é muito, muito trabalho dela. Ela baseou a pesquisa na queda. Então, pensando na queda da neve também, né? E no movimento. Então, tem toda essa concepção por trás. E é um trabalho muito, muito exigente, porque a atenção das mulheres, né? Cantoras, bailarinas, movedoras, tem que ir para muitos lugares ao mesmo tempo, né? Uma é cantar a partitura, cantar a música, outra é olhar o regente para não perder as entradas, outra é executar, né? Estar no movimento. Não, exatamente, eu quis dizer executar o movimento, mas não tem nada a ver com isso, porque estar no movimento o tempo todo e também dançar essas coreografias quando elas acontecem. E tem umas que estão em conjunto e outras particular, assim, sempre, mas sempre tem muitas coisas para fazer para elas. Isso é um trabalho absolutamente exigente, né? E para esse pouco tempo que a gente teve de preparo... Quanto tempo foi de preparo? 2 meses, mas é pouco tempo para desenvolver tanta habilidade, né? Vamos ver agora, neste final de semana. Sim. Como vai ficar, então. 2 horários, tanto no dia 21, 22 e 23 de julho, de sexta a domingo, às 7h30 da noite e às 9 horas da noite. R$15 inteira, R$7,50 a meia, preço também bem democrático, bem bacana. Lembrando que é no Teatro Positivo, Pequeno Auditório, Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, número 5.300, no Campo Comprido, somente neste final de semana. Aproveite, então. Quero agradecer mais uma vez, muito obrigada. Lembrando também que vai ter participação também do Vadeco Schettini também. Sim. Posso esquecer, o que ele vai fazer lá? Então, ele vai participar da obra como músico. Uhum.
E também trabalha com texturas. Ele vai usar a guitarra, mas a guitarra vai ter um som que não é bem o também som... com instrumentos também. Um som conhecido da guitarra. Ele usa o Weeble, que transforma bastante a sonoridade. E trabalha muito também na paisagem sonora, nesse sentido. E se compõe junto ali dentro da obra toda do S-Forms. Então, não, como dizer... ele não tem uma melodia clara, não tem Como algo... dizer isso em palavras? É que cada ensaio e cada momento é uma realização diferente. Então, é sempre uma construção de texturas, de sons, de sonoridades, que vai entrelaçando aos movimentos das cantoras. Sim, tem lá um combinado, mas assim, é uma partitura livre, relativamente livre para ele também. Mas tem ali a bula. E a receita lá junto. Sim. Certo, muito obrigada mais uma vez, então, pela presença de vocês. Um ótimo espetáculo, então, para vocês aí nesse final de semana. Vamos ver no que vai dar. Conversei com Edith de Camargo, ela que é a diretora musical e o vocal da S-Forms, e também com Ed Marques, diretor musical e de regência também. Muito obrigada e parabéns aí pela iniciativa, pelo projeto de vocês. Muito obrigada a você e, bom, aos ouvintes também. Obrigado, esperamos vocês esse final de semana. Vamos com lá, esse então. friozinho. Isso daí. Sim, combinando com a neve. neve. O frio a gente já tem. Agora é só neve. Exatamente. 12h38, o Música Urbana vai agora para um breve intervalo e já volta com mais músicas e mais informações para você. Você ouve a melhor Music Station UniFM.